Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de outubro de 2015, segunda-feira. Estamos iniciando mais uma tertúlia. O verbete de hoje contém 6 páginas, 44 logias e 15 máximos. Ele é do número 3531. O título é Consumo Pró-Evolutivo, da especialidade Autoevoluciologia, e vai ser aqui defendido pela agora veterana professora Fátima Duda, que está no seu segundo verbete. A professora Fátima Duda, ela é natural de Afogados da Ingazeira, no estado de Pernambuco. Ela é graduada em Química Industrial e Direito, especialista em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 2008, docente da Conscienciologia desde 2009 e tenepsista desde 2008. Definologia. O consumo pró-evolutivo é a utilização dos recursos intrafísicos disponíveis de modo lúcido, cosmoético, inteligente, prioritário e sustentável para a consecução da PROEX e, consequentemente, aceleração da autoevolução. Na pensenologia, nós chamamos atenção para os prioropensenes, a prioropensenidade, a linearidade pensênica favorecendo o consumo pró-evolutivo, a reciclagem dos subprodutos da autopensenidade, a limpeza dos rastros pensênicos. A fatologia, que contém 26 linhas, nós destacamos o consumo pró-evolutivo, a autorreeducabilidade predispondo à prática de hábitos de consumo saudáveis, o exemplarismo tarístico da consim praticante do consumo pró-evolutivo, o consumo max qualificado decorrente da recuperação de cons, a conscienciologia sendo inspiradora do consumo pró-evolutivo, o uso do discernimento nas escolhas, aquisições e emprego dos recursos holossomáticos cosmoéticos em prol da autoevolutividade. Na parafatologia, o consumo dos recursos extrafísicos, a euforia experimentada após projeção semilúcida acerca da ausência do dinheiro no extrafísico, a meritocracia justificando o usufruto de benesses nas diversas dimensões, a repercussão positiva da consciência consumidora consciente dos aportes evolutivos perante a multidimensionalidade. Vale destacar que a divisão detalhismo conta com 22 seções. E na divisão argumentologia, nós aqui chamamos atenção para o item caracterologia, no qual a autora traz, em ordem alfabética, 15 características da consim predisposta à teática do consumo pró-evolutivo. E também o item taxologia, no qual são apresentadas 39 categorias de recursos intrafísicos exemplificativos, materiais e imateriais, passíveis de utilização pela consciência engajada no processo autoevolutivo. Na acabativa, especificamente a remissiologia, indicamos os seguintes verbetes: autodomínio da conquista, autossuperação do consumismo, pé de meia somático, rigor racionalístico, síndrome do hiperconsumismo. A frase enfática: o consumo pró-evolutivo inteligente, prioritário, lúcido e cosmoético dos recursos intrafísicos favorecedores da autoevolução demonstra maturidade das consciências na era da Heubex. Questionologia: como se posiciona você, leitor ou leitora, na interação necessidades evolutivas recursos do planeta? O consumo feito por você está direcionando-o a oásis ou a guetos? A bibliografia específica consta com 2 referências. E a mega-análise, elaborada pela equipe
da Enciclosapiens, aponta os seguintes itens: aportes, verpons, benesses, recursos, economia, utilização, cosmoética, inteligência, maturidade, autolucidez, voluntariado, somaticidade, racionalidade, interassistência, autorrendimento, autodidatismo, autocriticidade, autoproexologia, autoevoluciologia e criteriologia. Bom, professora Fátima, nós temos por hábito sempre solicitar ao verbetógrafo que, antes de começarmos aqui a responder as questões, tanto dos teletertulianos quanto dos tertulianos aqui presentes, que o verbetógrafo coloque os motivos, as razões que levaram a escrever o verbete em questão. O som tá bom? Tá. Boa tarde aos tertulianos presentes, aos teletertulianos, a equipe da Enciclosapiens aqui presente, o Loche, coordenando aqui o trabalho, a Regina Camarano, que está aqui do meu lado, me dando suporte, não é? E a todos vocês, conscientes e conscientes, que venham assistir posteriormente essa tertúlia. O objetivo é assistência, de elaborar esse verbete consumo proevolutivo. Ele vem num processo de convergência, foi aplicado aqui o princípio da convergência. O primeiro verbete foi a autossuperação do consumismo, e o segundo, agora, consumo proevolutivo, numa sequência lógica, não é? E bem óbvia. Validando esse princípio da convergência aplicado a esse verbete, eu verifiquei que o primeiro verbete foi o de número 3.333, e esse segundo, coincidentemente, também o somatório dos algarismos da 3. Se você pegar o número do verbete de hoje, 3531, somando vai dar 3, e a data de hoje, somando vai dar 3. Então, isso para mim traz como um sinal multidimensional de que eu estou no caminho certo da minha assistência e da minha PROEX, que é associada à questão do consumo. Esse verbete, a ideia do verbete consumo proevolutivo surgiu num curso de verbetografia rápido de 3 dias, em 2011, só que eu não estava preparada para esse material. Por quê? Porque eu tinha que superar antes o consumismo e ainda não sabia disso, né? Eu sabia, assim, eu vinha numa autopesquisa desde 2008 sobre a erradicação do consumismo, mas ainda não estava com aquela ideia fechada sobre, assim, digamos assim, com bastante lucidez sobre o assunto. O consumo proevolutivo veio de forma transversal, já estava com a autopesquisa em andamento, surgiu o tema consumo proevolutivo, muito embora eu não tenha conseguido avançar com ele, mas ele deu abertura para que surgisse a erradicação do consumismo em termos de autossuperação. E essa autossuperação foi feita, tanto é que agora o consumo proevolutivo deslanchou. O verbete saiu, está aqui, né, em pouco tempo, do meio do ano, pegando o final do ano passado para cá, né, foi esse ano praticamente que ele tomou corpo. Então, a gente observa que, às vezes, a gente precisa parar alguma pesquisa para dar andamento em outra, que é necessária superar aquela questão para poder você dar seguimento no seu processo evolutivo. Então, eu acho que a minha linha de trabalho é na linha de consumo, tanto é que tem essa sinalética multidimensional, vem confirmar isso, e vamos ver o que é que vai sair nos próximos verbetes, que eu acho que também vai ser na linha de consumo, envolvendo essa questão, digamos assim, essas questões. Nós temos na Apex um princípio que é: faça do seu problema uma oportunidade de assistência. E é aí uma derivação de um princípio que é utilizado no empreendedorismo. Então, a pessoa, ela tem um problema, ela supera aquele problema, ou então se dedica, né, está no caminho de superação, só que ela aproveita essa experiência para poder justamente ajudar outras pessoas que estão na mesma situação. E pelo que você estava falando, a gente vê que é justamente isso que você fez, né? Você, a partir de uma questão pessoal, você começou a estudar, a superar, né? Iniciar o processo de superação e converter isso em GESCOM, em produção, para que pudesse ajudar outras pessoas na mesma condição. Está falando, Loche? Lá na Intercamp, eu cheguei a escrever também, durante esse período de 2008 para cá,
3 artigos que foram publicados lá em Recife, no site da Intercamp e no jornal Hoje de Natal. Os artigos foram Reeducação Financeira, Antídoto do Consumismo, Autossuperação do Consumismo, um mini artigo, de 1,5 páginas. E desses artigos que foram escritos, também foram transformados em palestras. Então, eu fazia, às vezes, essa dupla, né? Fazia uma palestra de um tema e desse tema puxava um artigo, ou de um artigo puxava uma palestra. Então, eu fazia também convergência nesse sentido. Então, eu vinha trabalhando já, assim, bastante. E também teve quando a gente conclui a autopesquisa lá em Recife, né? Esse período que eu fiz, várias pessoas também fizeram as suas autopesquisas. E nós finalizávamos a autopesquisa com uma conscienciografia, que é isso aqui. Então, a gente escrevia a nossa autopesquisa, e nós chamamos de conscienciografia. O título era Reeducação Financeira, Desempenho Bioenergético e Auto-Organização Evolutiva. Então, assim, eu vinha fazendo já vários trabalhos, né, com relação a essa minha autopesquisa. E agora o fechamento está sendo feito através dos verbetes. Excelente. E eu acho que você está caminhando para o livro, né? Exatamente. Você já está com tudo aí na mão. Essas tertúlias, os verbetes que eu estou escrevendo em função do consumismo e do consumo agora proevolutivo, e vamos ver mais na frente, né, o que é que eu posso trazer, já tem algumas ideias, a intenção é converter isso no livro. Excelente. Muito bom, parabéns. Olha, vamos começar aqui algumas questões. Nós temos aqui, primeiro, uma questão de Recife, lá onde você está atualmente. Professora Fátima, tenho observado que consumimos muito tempo com notícias de violência na mídia. Gostaria que fizesse uma reflexão sobre os danos, sobre o emocional e como evitar esse desperdício. E o internauta, né? Tertuliano que fez a pergunta, iniciando. O tema violência, consumo violento, por exemplo, ele não tem muito a ver com o consumo proevolutivo. Eles estão em sentidos contrários, né? Mas é sempre bom avaliar uma situação para valorizar a outra. A questão do tempo, você empregar o tempo em consumo violento, a gente observa isso através da mídia. As crianças são, de certa forma, as mais prejudicadas, né, porque estão ali, digamos assim, consumindo programas violentos, até programas ditos infantis, mas com bastante violência. Mas a gente percebe essa falta de lucidez, não só nas crianças, mas também nos adultos, em nós adultos, nas consciências de um modo geral, quando a gente consome violência através de crenças, né, através de ideias que são repassadas em telenovelas, nas novelas da Globo, ou de qualquer outro veículo que passa esse tipo de programação, a gente vê que as pessoas estão ali ouvindo e vendo e recebendo esses conteúdos sem muita reflexão. Então, aí eu acho que a violência é passada através disso, das convicções neuroniais que são formadas nas pessoas, sem que elas estejam atentas a esse padrão de violência que estão assimilando. Acho que a maioria das pessoas não pensa em violência em sentido de ideias. Pensam mais em violência no sentido da violência física, né, a violência doméstica, né, ou do bullying, mas na violência, através das ideias e das crenças que são formadas nas pessoas, essa questão não vem muito à tona. E eu acho que ela não é muito, digamos assim, questionada. Eu acho que você está abordando um tema muito importante, até conceitualmente. Pode-se falar tem um sociólogo já falecido, Pierre Bourdieu, que falava da ideia de violência simbólica. Então, a questão da violência simbólica, ela passa muito por aí. E um dos pontos que ele colocava como o máximo da manifestação da violência simbólica é quando a vítima defende os valores do algoz. E passa muito justamente por passar, ou fazer uma lavagem cerebral de massa, quando, através até de meios de comunicação, através da educação, e fazendo com que as próprias vítimas defendam aquela condição social na qual elas estão sob opressão. Então, esse seria o máximo da violência simbólica, em substituição, até certo ponto, ou num determinado grau, da violência física. Não é? Então, tem muita relação com o que você está trazendo. E aí não se tem consciência disso, né, de passar essas ideias que estão sendo passadas e que, na verdade, são verdadeiras
atos violentos em relação às pessoas ou à grande massa de uma forma geral. O processo de lavagem ideológica passa muito por aí. Com relação também, ele colocou a questão do tempo, digamos, o tempo individual que você gasta efetivamente no seu cotidiano. Por exemplo, Valdo Vieira, no 700 Experimento, ele traz um dos experimentos, ele fala sobre o tempo que nós gastamos, onde você gasta o seu tempo durante o seu dia, em sua vida. O seu tempo é dedicado mais a quê? A questões, digamos assim, mentais somáticas, questões suas conscienciológicas ou intrapsíquicas, ou você gasta mais seu tempo, digamos, em departamentos de lojas, em shoppings, em ambientes de consumo, ou em ambientes baratrosféricos propriamente ditos, né? Digamos assim, nos bares, nos barzinhos, nas boates da vida, nas diversões de modo geral, onde às vezes assim, a maioria das consciências nem sempre são tão seletivas, né? Os ambientes que estão. O fato de estar bem decorado ou bem frequentado, entre aspas, por pessoas de poder aquisitivo mais alto, bem vestidos, isso não significa que o ambiente está otimizado, né? O ambiente está saudável, ali deve ter muito bagulho. Então, o Valdo chama a nossa atenção para isso, onde nós empregamos o nosso tempo, já que o internauta falou na questão do emprego do tempo. Então, onde essa pergunta fica, o que é que nós fazemos do nosso tempo e onde nós gastamos mais o nosso tempo? Que tipo de ambiente? Se ele é salubre, insalubre em termos multidimensionais. É por aí. Você, inclusive, na pensenologia, você traz a questão dos prioropensenes, né? Os pensenes prioritários. Já começa no nível da pensenidade. Interaciologia, página 9, também uma questão de Recife, uma outra pessoa. Se for possível, explique a interação familiar facilitadora do consumo pró-evolutivo. Essa questão da interação familiar no consumo pró-evolutivo é bastante salutar, e interessante você estar atenta, porque, digamos assim, essa atribuição comporta mais aos pais, não é? Já que, digamos assim, no intrafísico tem idade superior dos filhos, naturalmente, e comporta, assim, até os pais fazer essa orientação com relação ao consumo, o que seria pró-evolutivo. Mas, de fato, esses pais, eles sabem o que é o consumo pró-evolutivo, porque o consumo intrafísico, mesmo da escola formal, mesmo o consumo, digamos assim, que é indispensável para a vida intrafísica, com a boa alimentação, que nós vamos até ao longo do verbete falar sobre isso, a questão da boa alimentação, da nutrição, tem até das sessões que fala sobre a nutrição energética, a nutrição do soma, a nutrição do psicossoma, a nutrição do mental soma. Então, os pais eles estão atentos a isso, mas às vezes o foco e o enfoque é meramente intrafísico, é visando só o interesse intrafísico com metas intrafísicas. Então, o consumo pró-evolutivo vai mais longe, porque ele visa metas extrafísicas, multidimensionais. Então, comporta a família, de certa forma, trazer essa informação para o filho. Mas nem sempre as pessoas que estão, digamos, os pais que deveriam repassar essa informação, estão também, por sua vez, digamos, linkadas com essas questões voltadas para a multidimensionalidade. Às vezes fica só no plano intrafísico. Mas ainda que seja no plano meramente intrafísico, é de grande, digamos assim, importância que os pais estejam repassando e atentos ao que os filhos estão consumindo, a nível de mídia, a nível de livros que estão lendo, orientando com relação à vocação dos filhos. Quer dizer, isso dentro da intrafisicalidade é importante, para que os filhos sigam de uma forma mais, digamos assim, produtiva possível e visando até a sua, digamos assim, manutenção, não é? Formação do seu pé de meia evolutivo, para mais na frente poder tomar suas próprias decisões e saber se de fato aquela foi a melhor escolha e se não foi, muda o rumo, né? Ele não fica, digamos assim, preso àquela orientação inicial dos pais com relação à profissão dele. Mas ele tem essa liberdade e deve
modificar se achar que é importante para ele, e a partir do momento que ele for também interagindo com essas ideias multidimensionais, ele redirecionar, ressignificar esse passado seu, essa orientação recebida, essa educação que teve na família. Mas a família é importante para que você tenha essa estrutura inicial, essa base. E daí você vai vendo o que é melhor para você, porque cada consciência ela é única, ela é independente, no sentido de que cada uma deve bancar a sua autoevolução. Os outros, de certa forma, as pessoas do seu grupo kármico, ou mesmo que não faça parte daquele grupo kármico dela, vão, de certa forma, auxiliar no processo dela, mas ela é quem vai bancar de fato a própria evolução. Então, toda ajuda é interessante, e a primeira ajuda que vem é a da família. Então, essa aí é importante por isso, porque ela é a primeira, é a que forma a base, mas nada impede de você modificar mais na frente. Tem muita questão do exemplarismo no sentido de valores, né? A questão do consumo evolutivo, pró-evolutivo, começa como questão de fundo ou de base. Quais são os valores que predominam, por exemplo, naquele contexto familiar, ou a partir dos pais, né? E outro aspecto que me ocorre a partir do que você está trazendo, também é uma condição de exemplo, é o processo da dosagem, né? Às vezes as pessoas até consumem coisas que são positivas, mas erram na dosagem. Seja pelo excesso, seja pela escassez. Também, que às vezes o pondurismo, né? Uma questão de segurar demais, quando na verdade deveria ter um pouquinho mais de investimento naquilo, né, naquele produto, ou naquele serviço, naquele hábito e tal. Agora uma questão de Natal, Rio Grande do Norte. O Nordeste agora está em peso aqui, ela atraiu aqui a audiência nordestina. Gostaria que exemplificasse o binômio energossomaticidade-consumo, da página 9, né, binomiologia, exemplificar o binômio energossomaticidade e consumo. Essa questão da energossomaticidade com o consumo, é interessante você observar o quanto de energia nós utilizamos no nosso dia a dia para bancar as nossas, digamos assim, o nosso processo evolutivo, né? O quanto de energia a gente precisa utilizar para ampliar, para crescer dentro da nossa maturescência. Então, a questão das energias, é preciso que você tenha essa prática de trabalhar o estado vibracional, de fazer movimentação energética, antes, durante e depois de qualquer evento, durante o dia, o tempo todo. Isso é importante para que você possa, digamos assim, fortalecer os seus posicionamentos e você se autossustentar diante dos seus empreendimentos. É preciso que haja um foco também. Então, você tem um foco e você trabalha na direção daquele foco. Mas, para você avançar, e avançar de forma sustentável, é interessante que você possa se bancar. E, para isso, você precisa de energia. Você pode olhar também a questão do consumo em relação à energia, no sentido do vampirismo também. Você pode pensar que tem pessoas que se utilizam das energias do outro para aparecer, no sentido de aparecer no ambiente de trabalho, aparecer diante do seu grupo karma, do seu grupo de amigos. Então, tem pessoas que se locupletam com as energias dos outros, nós chamamos de vampirismo, né, energético. Então, tem essa relação do consumo com a energia no sentido do vampirismo, de você utilizar o brilho do outro. Isso não acontece no extrafísico, acontece aqui no intrafísico. No intrafísico, você pode, de fato, utilizar, digamos assim, o conhecimento do outro para você se locupletar e aparecer. Aqui no intrafísico isso pode. Mas no extrafísico já fica difícil, porque tudo é muito transparente. Então, o que você tem competência é o que vai aparecer. Aqui você pode até mascarar a sua competência. E o consumo está associado à energia nesse aspecto, né? Quer dizer, em diversos aspectos. Você pode considerar a linha do vampirismo e pode considerar também essa questão de você ter energia para você bancar seus processos evolutivos. Perfeito. Agora, ainda na audiência do Nordeste, nós temos aqui Maceió, Alagoas, uma questão de lá. Polinomiologia, página 9 também. É possível aprofundar a explicação do polinômio apetite físico, apetite energético, apetite emocional, apetite mental somático?
É sim. Esse polinômio daí dos apetites, né? Essa necessidade de você consumir energia, de você consumir emoções, de você consumir informações, ideias, conhecimento. Quer dizer, isso tudo aí é importante. Você pode levar para o lado homeostático ou para o lado nosográfico. Vamos ficar logo de princípio no homeostático e de preferência ficar neles, né? Então, a energia no sentido, o apetite energético é aquela necessidade que você tem de estar sempre preparado para qualquer eventualidade, como dizia Valdo, né? Você escreve, você, digamos assim, trabalha as suas energias para que você nunca saiba o que vai acontecer pela frente. Você pode até ter suposições, você pode até fazer alguma previsão, mas saber, digamos assim, a risco, o que vai te acontecer tudo durante o dia, você não vai saber disso exatamente. Então, de repente, você tem um elemento surpresa e você está trabalhando suas energias, digamos, com assiduidade, de forma continuada. Isso vai ajudar na recepção desse evento imprevisto. E você pode, digamos assim, conduzir aquela situação da melhor forma possível. Se você estiver com suas energias, digamos assim, trabalhadas, equilibradas, então é possível você tirar proveito evolutivo de todos os acontecimentos diários, porque você pode transformar todos esses acontecimentos diários, quer sejam positivos ou não, em aprendizado, em uma digamos assim, uma experiência evolutiva. De tudo você pode tirar bom proveito, mesmo que aquele evento não seja, digamos assim, agradável, mas você pode tirar uma informação positiva daquilo se você tiver com as suas energias equilibradas. Já vai ser de grande ajuda, porque você com as energias equilibradas, você equilibra todo o seu holossoma. Um veículo interfere no outro. O veículo energossomático, ele interfere no veículo somático, no psicossomático e no mental somático. Eles interferem entre si uns nos outros. Então, se você está com suas energias em ordem, saudáveis, equilibradas, bem distribuídas, você pode, digamos assim, ter uma melhor visão dos teus pensenes, da tua pensenidade. Você pode ter uma melhor visão de como está o teu emocional, né? E pode enxergar também o teu soma, né? Através das energias, você pode fazer essa análise do teu soma. Então, essa necessidade de você se nutrir de energias saudáveis e distribuir essas energias saudáveis em todo o seu energossoma, é importante, que vai te deixar sempre apto e, digamos assim, pronto para essas emergências, essas situações que possam te ocorrer. Levando esse mesmo tipo de raciocínio, você leva individualmente para os outros veículos. Você está atento ao seu padrão emocional, às suas emoções, fazer um levantamento do que você sente mais naquele dia, qual o tipo de emoção que predominou naquele dia, e se aquela emoção naquele dia se repete nos diversos dias. Então, aquele tipo de emoção vira o teu padrão. Não é só naquele dia, você observa que em dia tal, outro dia, você teve comportamentos que remeteram àquele mesmo padrão. Você teve como, digamos, o que movimentou a tua atitude, o teu comportamento foi aquele padrão emocional. Então, já é uma abertura para autopesquisa isso aí, não é? Então, esse apetite digamos assim, o psicossomático, o apetite psicossomático é mais nesse sentido, de você fazer uma análise do seu padrão emocional. E por aí você vai aplicando isso ao teu soma, né? Essa necessidade de você, digamos assim, utilizar o teu soma. Você utiliza o seu soma de que maneira? Você utiliza o seu soma para coisas positivas? Você nutre esse soma bem? Você se alimenta de quê? Você faz atividade física? Então você tem esse olhar para o teu soma e ver o que é que ele precisa utilizar para que ele permaneça sempre saudável e que deixe você pronto para que você se torne autossustentável nos seus projetos. Você precisa estar com o seu soma nutrido, suas energias nutridas, o seu mental soma e o seu psicossoma, para que você seja autossustentável. Bem, parabéns pela escolha do título. Eu acho que você escolheu um título muito desafiador. Eu acho que o grande problema da nossa sociedade é exatamente o consumo, falando em termos físicos, o consumo mesmo da compra. São shopping centers, tudo que faz com que a pessoa leve, né, que leve a pessoa a comprar.
eu tenho estudado muito e tenho passado também por vários processos. E eu estudo o tema do encastelamento, que é você se encher de coisas, né? Compra, e aí se isola. E aí eu queria te perguntar sobre essa associação, se você pensou a respeito da associação emocional das pessoas com relação ao que elas consomem. Também eu vou te dar um exemplo. Nesse final de semana eu fiz uma reciclagem lá em casa. Tinha 15 prateleiras, 15 portas de guarda-roupa e consegui transformar em 8. O resto passeou, né? 8 prateleiras de sapato, consegui transformar em 2. Então deu uma mudada. Já faz tempo que eu estou tentando fazer isso. Esse final de semana eu considero que foi vitorioso. E aí eu percebi que mudou a relação. É como se o consumo tivesse uma relação direta de compensação, né, de mecanismo de compensação da pessoa com ela. E eu queria que você falasse sobre isso. E depois sobre o primeiro princípio da página 8. O que você está trazendo, essa sua experiência aí do consumo com a emocionalidade, não é? Isso. Isso aí eu vivenciei durante o período da autossuperação do consumismo. De fato, eu era consumista. Consumia mesmo produtos, né, roupas, sapato, bijuteria, essas coisas todas que a gente gosta e que sai combinando uma coisa com a outra e uma coisa leva a outra, né? E você sai consumindo. Consome-se também, a gente percebe livros, né? Você diz, mas livro é uma coisa boa. É uma coisa boa, mas aí você tem que ver como é que você vai consumir esse livro. Ele é para enfeitar uma prateleira e mostrar para as pessoas que você é intelectual e você nem abre. Ou, digamos assim, são livros também que você está tirando para todos os lados. Livros os mais diversos possíveis, onde não formam foco, até que gera dispersão. Então, essa questão do consumo, ainda que aquele produto seja saudável, mas você vê até que ponto ele está sendo, digamos assim, adquirido com qual a intenção, né? Com a finalidade. Então, essa questão emocional, eu consumia na alegria e na tristeza. Então, para mim, tudo valia para consumir, não é? Então, o lado emocional estava sempre presente de uma forma ou de outra. Você falou aí em desfazer de prateleiras, né? Você desfez de vários sapatos, de vários objetos. Aí você, lembrando, esse livro aqui, não é, da Kátia Arakaki, que fala sobre o antibagulhismo energético. Eu sou boa em divulgação, viu? Então, o antibagulhismo energético, que é o que você trouxe. À medida que a gente se desfaz e trabalha esse desapego, que na verdade você faz o desapego, não é, a objetos, não é fácil você se desfazer de coisas simples como sapato, bolsas e roupas, imagine de pensenes, né? E de emoções. Então, esse livro aqui, o antibagulhismo energético, ele fala exatamente desse lixo, né? Pode ser até um lixo, entre aspas, né? Que às vezes outras pessoas não consideram lixo, mas para você é um lixo. Que são os bagulhos. Ela fala sobre isso aqui, em se desfazer desses bagulhos, e que foi isso que você fez. Quando você tira objetos que, digamos assim, estão obsoletos, que você não está usando, que só está ali por estar, então, acumulando energias até, digamos assim, não muito produtivas. Então, você está praticando um antibagulhismo e está, de certa forma, fazendo uma limpeza, não só nos seus armários, mas na cabeça da pessoa, né? Na sua pensenização. Você está fazendo limpeza no seu emocional. Às vezes, você tira um objeto que você comprou, aquele objeto, foi um dia que você ia para uma festa, sei lá, aquela coisa maravilhosa, e você comprou aquela roupa para usar, e, de repente, você guarda essa roupa, não porque você use mais, até ficou pequena para você, você aumentou o manequim ou diminuiu, mas você guarda por conta do apego ao que ela representa. Quer dizer, claro que aí tem a energia daquele evento, né? Está guardada naquela roupa. E, de repente, aquele evento já não é tão importante para você, mas você continua guardando aquela energia daquele evento. Então, quando você tira e descarta esse material, você está descartando essa energia e, por sua vez, até você se liberta um pouco, porque a gente tem pequenos aprisionamentos, né? Que a gente pode ir tirando. Eu conversava esse final de semana com a minha filha e a gente justamente falava sobre isso. Quando você começa a tirar tudo, você vai ver que ficam as camisas que você utiliza, a roupa, realmente aquilo que você utiliza, aquilo até ganha mais energia, o resto você doa e o que era bagulho para você vai ajudar demais outras pessoas. E quando você começa a tirar, aí vem o seguinte pensamento: o que sobrou? E aí a consciência começa a se olhar, né? Então é muito interessante esse tema que você traz, exatamente por isso, porque aí a pessoa começa a tirar tudo que
não presta ou que está em excesso, e ela começa a olhar mais para ela, né? E aí vem a essência das ideias, do que ela é. Eu acho que esse tema consumo proevolutivo, você consegue, digamos assim, quando começa a utilizá-lo na prática, essa ideia, essa verpon, ela é utilizada na prática, ela te leva à renovação, né? Você se renova. À medida que você, no simples ato de você tirar a roupa, você acha que é uma coisa muito simples, é um ato simplório, você tirar ali uma roupa descartada para alguém, mas não é tão simples assim. Você está abrindo mão, você está trabalhando o seu desapego, você está abrindo espaço para novas ideias, né? Você tá trabalhando até os processos de apriorismose, né? Você está tirando ali coisas velhas, do que você, digamos assim, formas de pensar antigas, e abrindo espaço para novas ideias, para novas sinapses. Então você está trazendo, assim, eu acho que uma riqueza para o seu processo evolutivo, em pequenos gestos. Quando você partir para os grandes gestos, a coisa melhora ainda, né? Você vê que é muito interessante esse paradoxo. A gente tira uma quantidade de coisa, né, para prestar atenção no que é pequeno, né, no que é realmente essencial. Eu queria que você falasse também desse primeiro princípio, na página 8, que você trouxe, o princípio das convicções neuroniais. Inclusive, logo no início eu falei sobre essas convicções neuroniais. Também o professor Valdo, no 700 Experimento. Ele fala sobre, na página 220 do 700 Experimento, ele fala sobre as convicções neuroniais, que são exatamente as ideias que a gente vai formando e fixando ao longo da vida, né? As nossas crenças, as nossas, tudo que você pensa a respeito das coisas, e dali você tira um conceito, uma definição e vai arquivando isso na sua memória, e possivelmente quando você dessomar isso, vai para a sua memória. Então é importante a gente estar, digamos assim, atento ao que a gente está trazendo para a nossa memória, e guardando e arquivando, porque isso vai ressurgir nas próximas existências, quando você recuperar cões. Você vai recuperar parte de sua memória, e nessa memória vão estar as suas convicções neuroniais dessa existência, como a gente está trazendo para essa existência convicções neuroniais de outras, né? Então a gente vai nesse ciclo. Nos autorrevezamentos, você vai levando convicções neuroniais de uma existência para outra. E você pode modificar. Se você traz convicções neuroniais, se você traz ideias já bem fortalecidas de outras existências, e você percebe que essas ideias foram importantes naquela existência, mas agora já não são mais, então o que você tem que fazer? Trabalhar o desapego mesmo e tirar essas ideias, substituir por outras. E nesse movimento, inclusive, de substituir ideias, substituir crenças, substituir convicções, você está trazendo até saúde para você, porque você está consumindo, digamos assim, utilizando novos questionamentos, novos conhecimentos, e você está trabalhando também a sua saúde mental, a sua saúde cerebral, que é a formação de novas sinapses, para evitar até um mal de Alzheimer pela frente. Então você tem ganho para todos os lados, você tem ganho no soma, tem ganho no energossoma, no psicossoma. Todo o trabalho que eu acho, assim, tudo que a gente faz em termos de buscar o processo autoevolutivo, de buscar a maturidade, você está ganhando em todos os aspectos, né? E aí, uma vez me fizeram a seguinte pergunta, só para fechar, então. Se você morresse hoje, o que você levaria para a próxima vida? Só pode escolher uma coisa. Se eu for escolher hoje, o que eu levaria para a próxima vida? Só pode escolher uma coisa, né? Só vou escolher uma Não coisa. é uma pergunta para você, mas é uma pergunta de forma geral, que fizeram para mim e eu fiquei pensando, né? Se eu levaria meu conhecimento. Aí, ó. Hoje eu que acho é o que eu responderia invisto, né? Também. Eu acho que o consumo proevolutivo, digamos assim, o mais sério, o mais importante de todos é o conhecimento. E dentro desse conhecimento está o auto, né? O auto é o heteroconhecimento, que você transforma tudo em autoconhecimento, na verdade, né? O que é hetero, quando entra em você, a informação, você colhe a informação, essa informação é transformada em conhecimento, e você transforma isso num autoconhecimento, que você vai levar para outras existências, né? Então isso aí é o que é mais importante para mim. E é nisso que se pauta, eu acho, o consumo proevolutivo. O interesse pode ser intrafísico, mas a meta deve ser extrafísica. Perfeito. Agora, questões de São Paulo. Pensenologia, página 7, terceira linha. Pode discorrer a respeito de a linearidade pensênica favorecendo o consumo pró-evolutivo? Página 7, terceira linha, na pensenologia. A linearidade pensênica favorecendo o consumo pró-evolutivo.
A linearidade pensênica, favorecendo o consumo pró-evolutivo, é no sentido de que você, quanto mais você tiver, trabalhar, investir, para que os seus pensenes, né, a sua forma de pensar, de sentir, de agir, de se comportar, estejam, digamos assim, afinados, coesos, com um foco, digamos que é a tua ProEx, a tua programação existencial, se você tem esse foco e você está alinhado com esse foco, utilizando todos os seus veículos e alinhar com esse foco, tem tudo a ver com o consumo pró-evolutivo. Porque à medida que você pensa correto, pensa positivo, o teu consumo, de forma paralela, vai ocorrendo. Se você tem um mega foco, você já tem uma ideia de quais são, do que é a tua ProEx, do que é a tua programação existencial na atual existência, ou mesmo que você não tenha isso definido, bem definido, muito claro, mas você tem algumas, digamos assim, existem umas diretrizes que você já capta, que é da sua programação existencial, você já tem suspeita de que tua programação existencial passa por tais questões, porque você vê que é onde o sapato aperta mais, digamos. Então, se aquele problema ali se apresenta para você como muito sério, você diz, puxa, tem pessoas que não estão nem aí para essa questão, mas isso me incomoda tanto. Então, é porque a tua especificidade de pesquisa, de linha de pesquisa, é por aí. Como você disse no início, aquilo que é teu problema, você transforma numa assistência. Então, se você descobre que tem algo que te incomoda muito, pode desconfiar que esse algo que te incomoda muito será a tua linha de pesquisa. Então, você, com essa linha de pesquisa estabelecida, e você alinhar os teus pensamentos, a tua forma de pensar, de agir, de sentir, de se comportar, digamos assim, a essa tarefa assistencial que você se propõe fazer, então isso aí vai, digamos, não tem como. Consequentemente, você vai atuar, você vai utilizar produtos para realizar essa ideia tua, esse megafoco. E se você vai no caminho para realizar esse megafoco, você vai consumir de forma pró-evolutiva. Você vai consumir produtos que te dê como garantir esses resultados que você está indo buscar. Perfeito. Também ainda em pensenologia, na página 7, última linha, gostaria que relacionasse a limpeza dos rastros pensênicos com o tema do verbete. A limpeza dos rastros pensênicos, eu ainda volto aqui para o antibagulhismo energético, né, da Kátia Aracaki. A limpeza dos rastros pensênicos, porque quanto que a gente passa por locais, por ambientes, ou escreve a questão das gestões, né? Quanta coisa você faz através da escrita, da fala, dos posicionamentos, em que você pode sair daquele ambiente e deixar um rastro positivo, um rastro homeostático, um rastro que ajude as pessoas a mudarem o seu padrão evolutivo, ou você pode também deixar o inverso, né? Que é o bagulhismo, deixar o lixão. Você passar e deixar o rastro de lixo, né? Aquela pensenidade bem baratrosférica. Então, você é quem escolhe o que é que você quer deixar como rastro. Mas, claro que a gente não tem ainda, nós não somos serenões ainda, estamos nesse movimento. Então, mesmo com essa vontade de melhorar, de evoluir, de crescer, de se tornar uma pessoa mais amadurecida, de fluir na escala evolutiva, né? Seu percentual de maturidade, você se aproximar aos 100% do serenão, a gente ainda está nos 25%, então está bem distante ainda, mas estamos nesse movimento. Então, nesse sentido, a gente vai buscando limpar, já ter essa consciência. Porque às vezes você suja, mas não tem nem noção de que sujou. Outras vezes você suja, mas não tem a preocupação de limpar. E agora a gente já está nesse movimento de que suja, mas sabe que tem a responsabilidade de voltar e limpar aquele espaço. Valdo Vieira, numa mini tertúlia, ele falou sobre isso, sobre a questão da limpeza do rastro, de você praticar uma atividade ou deixar alguma fala para alguém que não foi muito legal, e você ter a responsabilidade de voltar ali e fazer a limpeza. Eu fiz isso ultimamente em Recife, eu entrei no ônibus e achei que o ônibus ia passar direto. Quando o ônibus, de fato, parou na parada, mas a ideia que eu tive é que ele ia queimar a parada, como chama, né? Queimar a parada. Eu entrei e fiz a ressalva para o motorista, que ele ia queimar a parada. Ele disse, não ia, tanto é que parou e pessoas desceram. Aí eu disse, puxa, pisei na bola.
Então, me sentei lá atrás, ele ficou meio revoltado, a cobradora também, porque eu fiz aquele comentário, e eu acho que o motorista realmente era boa pessoa, boa gente nesse aspecto, e ela ficou indignada, a cobradora, né? Aí eu digo, preciso limpar esse negócio aqui, eu não vou sair daqui e deixar dessa forma. Aí quando eu desci, passei pelo motorista, né? E naturalmente, a porta é da frente, a descida, passei por ele e pedi desculpa, que infelizmente eu errei, porque eu generalizei, né? Às vezes acontece muito de queimar parada, então eu achei que ele ia fazer isso, mas ficava a desculpa para ele. Ele recebeu bem, tranquilo, não fez nenhuma retaliação, deu se achar o máximo por conta disso e querer, digamos assim, aparecer. Não, tranquilo, e eu fui-me embora tranquila também, porque já consegui fazer esse movimento de limpeza de rastro pensênico. Então, eu acho que quando a gente já está nesse nível de sentir responsável pelo que deixa para trás, já é um bom passo. Eu acho que já é um movimento bom. E daí a gente vai caminhando, né? Vai aumentando essa limpeza e, se possível, acho que o próximo passo é ficar atento para não sujar, para não precisar limpar. Profilaxia. Já ir de forma profilática. Vamos lá? Ela está na frente, depois você. Assim, ela. Na página 9, em polinomiologia, você pode aprofundar o polinômio instintos, feijões, emoções, orgasmos, cifrões, na segunda linha. Esse polinômio aí também foi tirado do 700 experimento, a página 563, onde o Valdo ele fala sobre as consins, né? Por exemplo, as inversoras, por exemplo, as intermissivistas, eles já superaram esse polinômio. A questão de atuar com base nos instintos, de pensar somente na alimentação do soma, que é o caso dos feijões, de pensar somente nas emoções, digamos assim, aquela coisa das paixonites agudas, essas questões mais simplórias, né? Ou a emoção mais, digamos assim, mais rasteira. A questão do orgasmo, o sexo pelo sexo, a questão do dinheiro. Então, essas questões aí estão muito ligadas ainda a imaturidades. E o intermissivista, a pessoa que passou por um curso intermissivo antes de ressomar, o inversor, por exemplo, que pratica a técnica da inversão, ele, de certa forma, já tem um passo à frente na superação desse polinômio. A maioria das consins ainda estão, de certa forma, muito envolvida com essas questões que estão mencionadas no polinômio. O instinto, aí nem se fala, né? A questão instintiva. Você veja o nível de violência que existe contra a mulher, o nível de violência doméstica que existe, o nível de violência em relação às parceiras, né? Os homens em relação às parceiras. Os homens, não, digamos assim, não estão conseguindo trabalhar o seu lado emocional. Então, não aceitam rejeição e partem para a agressão maior, que é retirar a vida de outro, que é retirar a vida da parceira. Então, nessa questão aí dos instintos e dessa visão só ligada à alimentação, por exemplo, você vê a alimentação não como uma questão nutritiva, mas apenas pelo prazer de comer. Então, pessoas que não podem ingerir determinadas iguarias porque têm um problema de saúde sério, mas não se contém, não se controla e vão consumir aquele produto mesmo correndo risco de vida. Então, você observa aí o nível de maturidade. Então, esse polinômio aí, ele mostra o nível de imaturidade da maioria das consins, só que essas imaturidades já vêm, digamos assim, sendo superadas por pessoas que já vêm com uma, digamos assim, uma orientação maior, que são os intermissivistas. Eles já recebem essas informações nos cursos que fazem antes de ressomar, e daí já levam vantagem sobre as demais consins, mas isso é uma minoria. Boa tarde. Tá ligado aí? Para cima. Tá? Gostaria que você falasse na fatologia, a penúltima frase, que fala restringimento intrafísico amenizado, corroborando para a utilização consciente dos recursos existenciais. Aqui. Certo. O restringimento intrafísico amenizado, corroborando para a utilização consciente dos recursos existenciais.
Primeiro, o que é restringimento intrafísico, não é? O restringimento intrafísico é o seguinte: quando a gente ressoma, quando a gente renasce para essa atual, digamos, para a existência intrafísica, nós utilizamos 2 veículos, que é o mental soma, lá no extrafísico. Nós estamos portando 2 veículos, que é o mental soma e o psicossoma. Então, quando nós vamos adentrar o intrafísico, nós recebemos mais 2 veículos, que é o energossoma e o soma. Então, nós já vamos ter aí 4 veículos. Com 2 veículos, nós já temos dificuldades de nos movimentar, dependendo do nível de maturidade de cada um. Essa questão da manifestação da consciência através de 2 veículos é uma situação. Através de 4 veículos já é bem mais complicado. Por quê? No extrafísico você se manifesta através do paracérebro no psicossoma. Aqui no intrafísico, a tua ideia tem que sair do paracérebro do psicossoma, atravessar o cérebro, né, do soma, para que você consiga exteriorizar essa ideia. Então, e quando você entra no intrafísico, há um restringimento, é justamente isso, as tuas ideias, as tuas informações, a tua memória, ela vai ficar restringida, porque a manifestação da consciência através do soma já não é tão simples. Do paracérebro, lá no psicossoma, já é uma situação. E chegando aqui, já entra outro filtro, que é o cérebro físico. Então, vai dificultando, isso é um restringimento da sua forma de pensionizar, da sua forma de mostrar a sua, digamos assim, até o seu emocional, do teu perfil propriamente dito. Então, você não consegue ser aquela consciência autêntica por conta desses veículos que vão restringindo sua manifestação. Então, à medida que você precisa distribuir a sua manifestação por esses 4 veículos, entra aí a questão do restringimento. Então, se você consegue superar esse restringimento aqui no intrafísico, isso vai te dar um ganho para que você abra, digamos assim, a sua perspectiva e melhore a sua forma de consumir. E de que forma você pode amenizar esse restringimento? Através da recuperação de cões. É uma forma de amenizar. E o principal deles é a projeção lúcida. À medida que você se projeta de forma lúcida, você vai minimizar esse restringimento, porque você se liberta do soma. O energossoma, parte do energossoma vai com você, parte fica no soma. E você consegue fluir para outras dimensões, se for o caso, ou mesmo ficar no seu entorno, no seu apartamento, na sua casa, mas pelo menos tentando fazer alguma coisa produtiva. Mas ainda que não faça algo, digamos assim, muito produtivo, mas só o fato de você descoincidir seus veículos e conseguir sair do soma e, digamos assim, e atuar, se manifestar através dos outros 2 veículos e parte do energossoma, você já diminuiu essa carga de corpos que você estava inserido. E isso facilita a sua manifestação. Então, e se você conseguir uma projeção só de mental soma, aí claro que o restringimento diminui mais ainda, se você conseguir só de mental soma. Mas a projeção mais comum é a de psicossoma. Mas a projeção de mental soma, essa daí vai te dar uma amenizada incrível na questão do restringimento intrafísico. E, claro, se você tem essa abertura mental somática, através de uma projeção, através de uma recuperação de cões, através de uma retrocognição, tem várias formas de você conseguir isso, através de leituras. De repente você faz uma leitura e essa leitura te permite recuperar algumas informações da tua memória e promove essa abertura. Ou mesmo uma leitura que te remeta para novos conhecimentos, neossinapses, também te permite sair desse restringimento. Então, você tem várias formas, para onde você olhar, você pode sair desse restringimento. Agora, a questão é, você está ligado com essas ideias. E eu acho que essas ideias, a meu ver, pelo menos até onde eu conheço, essas ideias quem traz é a conscienciologia. Carlos. Fátima, 2 pequenas questões. Aqui na página 8, no Ciclologia, poderia ampliar e explicar a questão do ciclo circadiano? Qual é a relação com o verbete? Qual é aqui? Página 8. Na ciclologia, o ciclo circadiano do consumo sadio, necessário e proevolutivo. É isso, né? Essa questão do circadiano, esse conceito aí de circadiano é referente ao dia mesmo, né, às 24 horas do dia.
E o ciclo circadiano, de certa forma, é uma redundância, né? É o ciclo do ciclo, né? Quer dizer, são as suas 24 horas que estão se sucedendo umas após as outras, né? Então, são dias após dias. Então, o que é que você faz? O objetivo é isso. O que é que você faz? Qual o tipo de consumo que você utiliza no seu dia a dia? Esse consumo sadio, necessário e pró-evolutivo. Você fazer uma reflexão, uma introspecção, para verificar, né, no seu dia a dia, durante as 24 horas, o que é que você utiliza desse dia para, de fato, evoluir. Por exemplo, a gente sabe que a projeção lúcida, ela ocupa, digamos assim, voltando um pouco, o seu dia tem 24 horas. 2/3 desse dia você passa no estado de vigília e 1/3 você passa dormindo. Esse 1/3 que você passa dormindo, você pode transformar em perdas ou pode transformar em ganho esse tempo. Que até a questão da primeira pergunta que envolveu a questão do tempo. Então, esse 1/3 do dia que você poderia estar dormindo, necessariamente a consciência não precisa dormir, o teu corpo precisa repousar, dormir, até para renovar as células e tirar, de certa forma, fazer até uma limpeza na tua forma de pensar, na tua mente, de todos aqueles, digamos assim, estímulos que você recebeu durante o dia. Então, o sono é salutar, porque você vai limpar os estímulos em excessos que você consumiu durante o dia, que você utilizou durante o dia, até de uma forma inconsciente. Então, isso é importante. Mas a consciência não precisa dormir, não precisa dessa recuperação, não. A consciência pode, enquanto você dorme, se projetar, e você vai ganhar esse 1/3 da vida, né? Então, 1/3 do seu dia e 1/3 da sua vida, consequentemente, você vai ganhar porque você vai trabalhar no extrafísico, vai fazer assistência, você vai ter informações bastante proveitosas para o teu processo de crescimento na maturidade pessoal, desenvolver melhor a sua programação existencial, você começar a fazer acertos, que às vezes a gente tem pequenos desvios ou grandes desvios, e de repente, numa projeção, você consegue fazer esses acertos e voltar para a reta principal. Então, a projeção lúcida é uma forma de você ganhar esse 1/3 da sua vida, esse 1/3 do teu dia. Então, é importante a gente ver o que é que a gente está consumindo durante o dia e tentar, digamos assim, maximizar os ganhos, né? E esses ganhos você maximiza através da forma como você utiliza os recursos. Quais são os recursos que estão disponíveis para você? Você está sendo lúcido com relação a esse consumo? Tudo que você consome durante o dia, se você for listar, o que foi que você consumiu de energia, sua e dos outros, o que foi que você consumiu de alimentos, o que foi que você consumiu de atividade física para o soma, o que você consumiu de emoções, quais foram, digamos assim, os padrões emocionais que você vivenciou durante o dia. Então, essa questão de você analisar o seu dia pode, digamos assim, trazer benefícios bastante rentáveis para o seu processo evolutivo, para o desenvolvimento da sua ProEx. Então, é interessante essa análise do dia, né? A segunda questão é uma dúvida aqui na Megapensenologia. Você colocou aí simplesmente consumir necessidade evolutiva. Não faltou aí, não sei, um adjetivo, uma qualificação para... Porque só o consumo em si, né, se o consumo bom, o consumo certo, o consumo lúcido, seria necessidade evolutiva ou consumir? Olha, eu acho que a qualificação, a meu ver, a qualificação já foi dada quando eu coloquei a palavra evolutivo. Porque consumir é uma necessidade de qualquer pessoa. Mas uma necessidade evolutiva já está dando uma qualificação, eu acho. Se você consumir necessidade evolutiva, eu já estou qualificando meu consumo. Se eu digo que ele é uma necessidade evolutiva. Porque você pode consumir, você pode ter produtos baratrosféricos que esteja consumindo, mas aqui é uma necessidade evolutiva. Se eu estou colocando a palavra evoluir, significa que aquele consumo também é evolutivo. Aquele consumo ali, ele está sendo um consumo seletivo, priorizado, autossustentável, cosmoético. Isso aí também está vinculado à definologia. Quer dizer, esse megapensene aí, se você observar, ele não está solto, ele está ligado com a definologia, que já é a própria estrutura do verbete, essa coesão, né, essa coerência entre as seções. Então, se eu estou falando de consumir e estou dizendo que é uma necessidade evolutiva, tem tudo a ver com a definologia, que é o consumo lúcido, inteligente, prioritário, né, cosmoético. Então, quando você coloca na definologia esse modo de consumir,
Então, eu acho que está bem qualificado aí na Qual megapensenologia. que é o item, Cádio? Desculpe, eu não tenho. Megapensenologia, A consumir, Aham. necessidade evolutiva. Porque você, para evoluir, você precisa consumir. Então, a meu ver, eu acho que está completo aí. Acho que não precisaria dizer que o consumo é evolutivo e para a necessidade ser evolutiva. Eu acho que é o inverso. A minha necessidade evolutiva é que atrai o consumo evolutivo. Acho que não é o consumo que vem em primeiro plano. Quem vem em primeiro plano é a minha necessidade de evoluir. É feita a linearidade pensênica lá na frente, quando a gente falou linearidade pensênica favorecendo o consumo proevolutivo, é nessa linha. Primeiro vem a pensenidade, vem a necessidade de evoluir, para daí, em paralelo, você utilizar os recursos que estão disponíveis para você, para que te garanta essa condição. Aí, no modo como você utiliza os recursos, né, que é lúcido, cosmoético e tal, é que está aí a qualificação para homeostático. Aí eu acho que eu entendi o que o Cádio quer dizer, que consumir, ele é um termo neutro ou ambivalente, vamos dizer assim. Né? Você tem tanto consumir algo negativo, quanto consumir algo evolutivo. Quando você põe 2 pontos necessidade evolutiva, você está dizendo que consumir é uma necessidade evolutiva. Realmente é. Uma das formas de consumo é uma necessidade evolutiva. Exato. Mas pode dar a ideia que qualquer ato de consumir é uma necessidade evolutiva. Você acha que precisaria ter uma modificação aí? E aí não seria mais É porque aqui está como a ideia do mega pensar como uma PC definição. trivocabular, né? É, Não como seria uma definição. se houvesse- Consumir, necessidade evolutiva. Nem sempre consumir é uma necessidade evolutiva, você concorda? Nem sempre. Não, nem sempre. Então, Exatamente. então quando você põe Exatamente. consumir, aqui é como se fosse assim, é uma necessidade evolutiva, parece que é para qualquer ato de consumir. Tá? Poderia dar mais essa interpretação. É isso que você entendeu, Caio? Isso, poderia dar um Mas você considerando que a formação aspecto do negativo. verbete, as seções estão interligadas. Mas Isso é que- aqui tem uma mas é- definologia lá na frente, ele não está solto, porque na verdade Sim. ele não está sozinho. Mas quando você Ele pega o faz mega parte. pensene, Ah, o mega pensene ele tem uma está desligado. autossuficiência. Ele tem autossuficiência. Tanto que Não, a eu ideia... não estava contando com essa autossuficiência É. do mega pensene. Pelo menos em tese é para ter, né? Não, você matou a Megapensene. charada com a questão da autossuficiência do mega pensene. A ideia de ser um mínimo de uma expressão de comunicação em 3 vocabulários. Então, Então, se você nesse tem caso- lá esses 3 isolados, pega num outro contexto, ele pode dar essa margem. Entendi. Então, nesse caso, você acha que deveria entrar um qualificativo antes do consumidor? É para pensar, eu não tenho aí uma opinião formada, mas eu entendi o questionamento dele. Eu acho que Correto. deveria refletir no sentido de que esse tipo de mega pensene, ele dá a ideia da definição. Consumir tal coisa. Não é? É uma definição A X. gente pode ver junto com a... E com a autoconsumo equipe não de dá. bibliografia? Autoconsumo não qualifica, né? Autoconsumo. Não, também que você pode ter Dissesse- autoconsumo negativo, né? Dá no mesmo. Você tem o autoconsumo Isso negativo. corrobora. A gente pode pensar, junto com a equipe da Uma Enciclossápios, palavra composta aí. e ver o que é que a gente pode acrescentar aí, se elas acharem, entenderem também dessa forma, né? Também tem É que uma ver a expressão, opinião. uma expressão composta, alguma coisa assim, porque a ideia do Losch e do Eucádio tem muita lógica. Eu fiz Não, a tem, revisão, tem. fui uma das revisoras do seu verbete, chamou a atenção. Até questionei. Porque dá uma Quando ele ideia. falou na questão da autossuficiência, É. realmente faz sentido. No contexto, eu entendo o que você está trazendo, aí você tem total Claro, razão. no contexto, né? sim. Mas dentro do. Como mega pensando em trivocabular, é de se considerar, né? Ok, veremos isso. Mas muito bom, eu acho que é isso aí. Isso aqui é o debate e faz parte, né? Correto. Aqui só para a gente finalizar a questão de São Paulo. No final parafatologia, na página 8, no final da 6ª linha. Pode aprofundar sobre o emprego cosmoético das energias em prol de si mesmo e de outrem? Eu já achei. Parafatologia, página 8, final da 6ª linha. A questão de você empregar as energias em prol de si mesmo e de outro, e esse emprego ser cosmoético, inclusive eu já falei isso aqui no início, é a questão de você se trabalhar seus chakras, você aprender a movimentar os chakras, usinar esses chakras durante o dia, produzir energia boa. E essa energia boa, para ser produzida, ela precisa também estar associada à sua forma de pensar, à sua forma de sentir.
Você pode fazer um estado vibracional, mas dependendo da sua forma de pensionizar, a sua forma de pensar, as ideias que você está tendo, os sentimentos que você está desenvolvendo naquele momento, pode não ser nada positivo. Então, quer dizer, você trabalhar energias. Ah, mas eu faço tantos EVs por dia, sim. Mas você, até o Valdo sugere 20 EVs por dia para que você consiga malhar bem o seu energossoma. Mas você precisa, paralelo a isso, saber se você está pensando bem, se você está tendo bons sentimentos. Como é que está a tua forma de atuar nesse dia? Os teus comportamentos, as tuas atitudes, os teus relacionamentos, como é que estão nesse dia? Então, é importante você ter essa visão geral de você, para daí você trabalhar as suas energias, porque de repente você pode estar investindo num processo energético e, pelo contrário, alimentando até mais essa forma de pensar negativa, essa forma de sentir negativa, pelo reforço que a energia traz. Então, veja só, você pode utilizar, mas de uma forma bem prática também, você pode utilizar as energias para você de uma forma positiva, no sentido de, por exemplo, eu precisei uma vez falar com um chefe meu, eu trabalhava, hoje eu sou aposentada, mas eu sou servidora pública e trabalhava no Tribunal Regional do Trabalho, da 6ª Região, lá em Recife. E um dos meus chefes, ele implicava muito na hora do servidor tirar férias. Se ele me ouvisse agora, que ele não vai estar ouvindo, mas se ele me ouvisse, ele ia saber que era ele que eu estava falando. Mas ele é uma pessoa legal, sabe? Mas todo mundo tem falhas, né? Isso é normal. Então, quando, talvez até fosse uma dificuldade dele de lidar com a ausência de funcionário. Acho que talvez ele tivesse alguma dificuldade de remanejar, encontrasse resistências por parte dos servidores. Então, na hora de você tirar férias, se ausentar por alguma questão do trabalho, gerava um certo mal-estar. E eu precisava marcar minhas férias e já ia com aquela, puxa, eu vou falar para minhas férias, vai ser aquela coisa, né? Ele vai obstacular, aquela coisa toda, e vai dificultar para o que eu quero. E eu tinha um objetivo e precisava daquele período. Então, eu pensei, vou fazer o quê? Vou trabalhar minhas energias, né? E vou com tudo para cima. E, de fato, antes de você chegar lá, suas energias chegam primeiro. E já faz o campo para você se apresentar. E, por incrível que pareça, eu fiz a movimentação energética, exteriorizei energia para ele. E, quando eu cheguei lá, simplesmente ele sorriu e concordou. Quer dizer, foi até, digo, puxa, o negócio funciona, né? Mas tinha mesmo essas questões, então você já fica, digamos assim, uma ideia já preconcebida de que, quando for falar tal assunto, a receptividade vai ser tal. Então, você já vai, de certa forma, com uma ideia negativa. Isso já é ruim, porque a questão, digamos, enseja essa negatividade. Mas, se você fizer uma limpeza, antes de, mesmo sabendo que ele tem esse perfil, mas você fazendo uma limpeza em você, consequentemente, você consegue limpar o outro também. Então, essa questão da movimentação energética, você trabalha ela para você e pode trabalhar ela para o outro. Eu consegui o que eu queria e evitei também de ele ter um mal-estar, porque se fosse o mal-estar ia ser duplo. Se ele desse uma negativa, eu ia ter o meu mal-estar, porque ia confirmar que realmente ele é isso, aquilo, tal, tal. E ele, por sua vez, ia exercitar aquela prática constante dele, que também ia deixar ele mal. Então, eu, com a minha prática energética, eu favoreci os dois. Eu consegui resolver a minha questão e evitei dele entrar num processo de mal-estar naquele dia e talvez até levasse essa condição pelo resto do dia para outros funcionários, fizesse um mal-estar em cadeia. Quer dizer, com o meu trabalho energético, eu consegui fazer uma profilaxia, né? Você trouxe logo no início. Então, a gente pode usar as energias em prol de si mesmo e também em prol dos outros. Perfeito. Agora, uma questão de Curitiba, aqui no Paraná. Ave retógrafa, professora Fátima. Pensinologia, página 7, 4ª linha. Como podemos realizar da melhor forma possível a reciclagem dos subprodutos da autopensenidade no nosso dia a dia? A questão dos subprodutos da autopensenidade são, digamos assim, aqueles pensenes que não são produtivos, que, pelo contrário, atrapalham, né? Que provocam autossabotagem. Você, às vezes, tem uma linha, quer desenvolver uma linha de trabalho e começa super animado, né? É muito motivado, tem uma boa intenção, está cheio de vontade, aquela coisa toda. Mas a gente sabe que nós não somos ainda desassediados permanentes totais, né? Nós não somos despertos ainda. Então, por conta disso, vai surgir o autoassédio, que vem de nós mesmos, né? Lógico, o auto.
E daí você enseja o heteroassédio. Você, por afinidade, atrai consciências que pensam da mesma forma que você e, de repente, fortalece aquele pensene contrário aos teus propósitos, aos teus projetos. Então, esse subproduto já seria isso, eu estou considerando isso. O subproduto seria essa pensenização negativada que pode sabotar os teus projetos, a tua programação existencial, à medida que você for levando para coisas mais sérias. A sua própria evolução pode estagnar por conta de uma intrusão pensênica, ou da sua própria manifestação ser, digamos assim, patológica. Às vezes a gente tem manifestações patológicas, às vezes traz do porão consciencial. De repente, no momento, você está ali trabalhando num projeto, você vai, a coisa vai fluindo bem, de repente começa a desandar. Aí é interessante fazer uma reflexão, por que desandou, o que foi que aconteceu, e fazer essa análise para descobrir de onde veio aquele pensamento negativo, aquele subproduto. Né? Ali é um subproduto da sua pensenidade. Então, essa questão da reciclagem do subproduto é você parar para fazer essa análise, verificar de onde veio, de onde partiu, se é tua, se não é tua, se é intrusão pensênica, e procurar fazer uma limpeza disso aí através de uma reciclagem. Né? Você rever essas ideias e procurar limpar, para que o seu foco seja mantido e você consiga chegar, digamos assim, na sua reta final, com êxito, né? Vamos lá? Gostaria que, na página 8, né, tecnologia, falar sobre a terceira técnica, a técnica da evitação do consumo inútil. Se você aplicou essa técnica, se você tem algum exemplo a nos dar. Essa técnica da evitação do consumo inútil eu utilizei muito quando eu estava fazendo a autossuperação do consumismo também. Por exemplo, eu estive numa vez, que me chamou a atenção, no aeroporto, fui fazer o pagamento de uma conta e o aeroporto era mais próximo, eu resolvi fazer lá, que eu sabia que tinha caixas abertas, caixa eletrônica e tal, e fui. Só que passando na frente de uma loja, aí meu esposo fez, que legal esse negócio aí de apoiar no pescoço, né? O pessoal usa muito para viajar, para poder dormir e tal. Isso aí é legal para deitar no sofá e ficar lendo. De repente, para você, na TENEPS, vai ser legal também. Aí eu olhei, me animei, digo, de fato. Aí eu fiquei olhando para lá, de repente veio aquela ideia, acendeu a luzinha, né? Do anticonsumo, de consumo inútil. Eu digo, puxa, já passei até hoje sem esse, já fazia TENEPS há uns 3 anos, na época. Eu digo, eu passei até hoje, 365 dias vezes 3, né? Passei até hoje sem esse equipamento, sem essa peça no pescoço. Por que agora isso vai ser importante? Se eu estava, digamos, se fosse uma pessoa que não tivesse problema de consumo, tudo bem, podia ser até interessante. Mas para mim, no meu caso, que eu estava tentando superar o consumo, então qualquer situação que venha para consumir, eu tenho que pensar 2, 3 mil vezes, se possível, né? Então, até que ponto aquele consumo ali era necessário? Se era útil ou se era inútil. Então, para mim, pareceu inútil, porque se eu conseguir fazer TENEPS durante tanto tempo e não sentir a falta dele, agora está vendo aquele produto na vitrine, de repente ele passa a ser essencial para mim, é bom repensar, né? Então, isso aí foi um exemplo de consumo inútil que eu teria feito se eu tivesse comprado. Mas é claro que eu já fiz consumos inúteis, né? Nessa linha, na questão até de psicologia do consumidor, tem uma técnica, e até mesmo os consultores financeiros orientam, a pessoa, por exemplo, vai a um supermercado, ela tem a lista do que ela vai comprar, já previamente definido, para que ela justamente não saia daquela lista. Porque a tendência, se a pessoa não tem muito claro o que ela vai comprar, o que ela vai vendo, ela vai, não, poxa, eu posso comprar isso aqui, né? Durante a passagem pelo mercado, ela vai vendo uma série de novidades ou de coisas interessantes e ela acaba consumindo a mais. Não sentir fome, né? Não estar com fome, porque aí você essa é outra orientação também da questão da apetite. Exato. Né? Então, isso aí eu fazia muito quando eu estava no meu processo de autossuperação. A questão de alimentado para o supermercado, evitar até de levar crianças, porque crianças ficam vendo tudo e querendo pegar, apesar de que nessa época não tem mais crianças, mas para quem tem. A questão de
com listas. Até hoje eu mantenho minhas listas quando vou para o supermercado. Eu vou comprar o quê? Posso até comprar alguma coisa fora da lista se eu tiver esquecido de colocar, era importante, mas eu tenho como uma orientação a lista. Então, tem vários assim, procedimentos que você pode tomar para ir para o supermercado, né? Para evitar, tem situações, por exemplo, se ligar no holopensene do ambiente, que ali já é um holopensene de consumo, se ligar, por exemplo, eles às vezes colocam cheirinhos, né? Produtos para dar aquele odor agradável nos ar-condicionados, que é para provocar aquele frescor, aquele cheirinho agradável, e o cliente, o consumidor, demorar mais em determinadas sessões, é até intencional. Música ambiente em determinadas sessões, principalmente onde vende produtos mais caros, que são as carnes. Então, tem fundo musical e é intencional, chamando a atenção para determinadas sessões, onde o produto é mais caro, justamente para o consumidor demorar mais. Porque você chega, tem uma música ambiente, e ali você vai se deixando levar pela música e vai ficando, diminui até o passo. Então, você vai circulando mais pelo supermercado, vai sentindo um ambiente agradável e vai permanecendo. E termina daí começando a lembrar de coisas que nem é tão necessário comprar, e você termina comprando para justificar sua presença naquele ambiente de consumo. Então, a questão do holopensene também é muito interessante você observar quando está entrando num supermercado, no shopping, qualquer lugar que tenha, seja passível de consumir produtos. Outra questão também que os supermercados fazem é próximo aos caixas, eles fazem aqueles corredores de produtos, né? Você faz um túnel, você vai acessar um determinado, principalmente de pequenas compras. Eles fazem túnel onde você passa, fica fazendo aquele zigue-zague por entre colunas de produtos, bombons, aquelas coisas que você pega e sai colocando de última hora. Você fica olhando revistas, também colocam revistas. Então, coisas que ele percebe que o consumidor pode pegar, que é revista, principalmente gibis. por impulso. Por impulso, exatamente. Você já está na fila do caixa, mas tem aqueles corredores de produtos. É mais guloseimas e revistas, né? Livros nem tanto, eles não colocam não, mas é mais revistas infantis, de adultos. Então, existem vários artifícios que os centros comerciais usam para que você consuma. Da música ao odor e ao visual, né? Na mesma página 8, efeitologia. Eu gostaria que você comentasse os efeitos do consumo pró-evolutivo aquecendo a produção de GESCONs. Os efeitos do consumo pró-evolutivo aquecendo a produção, certo, produção de GESCONs. É bem no final. Eu ouvi. Os efeitos do consumo pró-evolutivo. Certo. Aquecendo a produção de GESCONs. Esse consumo pró-evolutivo aquecendo a produção de GESCONs, eu vejo na escrita de artigos, que até eu mencionei aqui, que tinha escrito artigos aplicando o princípio da convergência, e até o outro princípio que você mencionou também. Então, esse consumo pró-evolutivo nesse sentido. Você, para preparar um material, um artigo, preparar umas GESCONs, preparar uma palestra, dar uma aula de conscienciologia, muitas vezes a gente precisa comprar livros, revistas, acessar algum tipo de jornal que você viu uma reportagem interessante. E, para isso, você precisa investir, né? Comprar efetivamente ou adquirir de algum local que tenha disponível, empreste. Né? Por exemplo, aqui a gente tem o Holociclo, que você pode chegar lá e acessar diversos artefatos do saber, no Holociclo, na holoteca, e daí você fazer suas pesquisas. Mas você que está mais distante, em outros estados, já não tem o acesso assim ao Holociclo, à holoteca, para conseguir esse material gratuitamente, né? De chegar lá e ter acesso e poder até tirar xerox de algumas peças. Então, você, estando distante, você precisa investir, precisa consumir para ter acesso ao conhecimento. E esse conhecimento você trazer para as suas GESCONs, produzir suas GESCONs. Então, o consumo pró-evolutivo, nesse sentido aí, ele é interassistencial, porque tanto você cresce, né, em função do que você absorve a nível de informação e traz para o seu autoconhecimento, como também você passa adiante para as consciências de um modo geral através das GESCONs que você produz. Então, o consumo pró-evolutivo, nesse sentido aí, eu já vinha utilizando através de consumindo para transformar em palestras, como agora mesmo nesse verbete, né? Eu tive... comprei livros, pensando nele, muito embora não tenha dado tempo de ler tudo, mas houve investimento. Esse livro aqui, por exemplo, A História das Coisas, né? Ele não está na bibliografia, mas é um livro interessante para a questão do consumo aqui no intrafísico e do intrafísico, né? A História das Coisas. Ele nos traz uma conscientização
do produto que você está consumindo, aquele produto final que você está consumindo, para você avaliar desde quando ele foi retirado da natureza, a matéria-prima, né? De que forma ela foi retirada, se ela foi retirada e foi reposta, ou se ela foi simplesmente retirada e ficou lá o vazio, né? Que já é causando dano ao meio ambiente. Então, vai desde a matéria-prima, como ela é absorvida, passando pela manufatura, a industrialização e tal. Envolve muita coisa, porque envolve a questão laboral, as pessoas que trabalharam para produzir na indústria, o tipo de remuneração que elas tiveram, as leis trabalhistas se estavam sendo aplicadas ou não. Então, tem uma série de situações que você pode ir analisando aqui nesse livro, A História das Coisas, né? Então, todos esses processos que envolvem a feitura do produto final, que você vai ali no supermercado e compra por X reais, né? Você parar para ter essa consciência de como aquele produto chegou na tua mão, de quantas pessoas trabalharam para aquele produto chegar na tua mão, e se toda a atividade para que aquele produto chegue à sua mão, se ela foi cosmoética. E daí, você tendo essa visão, você pode consumir ou não aquele produto, até para não estimular aquela prática. Por exemplo, com relação à China, né, que a China teve uma tertúlia aqui, um verbete sobre a China, e mostrou como a China está, digamos assim, presente numa quantidade enorme de países, salvo engano, 92 países, a China tem parcerias comerciais, né? E daí você vai pensar, e como é lá na China, né? A questão das leis trabalhistas, como é que funciona a exploração, a escravização das pessoas para produzir esses produtos? Quer dizer, tem esse lado que você deve verificar, e daí você vê se você deve, digamos assim, utilizar desses produtos ou não, se você puder substituir ou não. Tem que ver também essa linha aí da cosmoética na produção e de como essas pessoas estão. Agora, claro que tem que ver a história também da China, lá tem muita gente, essa coisa toda, quer dizer, não é tão simples, né? Então, o verbete China, ele trouxe uma visão muito boa sobre o país, sobre as condições de lá, excesso de população, né? Essa coisa toda que é envolvida. Mas o que eu estou querendo trazer é essa visão da produção, desde a aquisição do material, da matéria-prima, até o produto que você está comprando. E ver o que foi que entrou em toda essa cadeia de produção. Tem até uma seção aí que fala sobre essa questão da cadeia produtiva, para que você adquira o produto final. Então, eu acho que é importante a gente começar a ler e começar a avaliar de onde vêm todos os produtos que a gente está se utilizando no dia a dia. Porque, de repente, o produto pode ser interessante, ser bom, ser saudável, mas a forma como ele foi produzido pode ter causado danos a uma grande quantidade de pessoas. Então, é importante a gente estar ligado nessas questões. E também, essa questão, a história das coisas, ela vai também até o descarte. Se aquele produto que você está consumindo, se ele é de fácil, digamos assim, absorção pela natureza, ou se ele precisa ser reciclado, onde você vai depositar aquele produto após o seu uso, ele pode ser reutilizado por outra pessoa, ele vai ser reabsorvido pela terra, como é que está essa situação ecológica? Quer dizer, tudo isso você precisa ter em mente, eu acho que é um conhecimento muito amplo, na hora de você comprar um produto. É uma responsabilidade muito grande, porque você tem que pensar na sua utilização e no pós-utilização, o que é que você vai fazer com aquele material. Bom, eu queria agora só aproveitar e fazer aqui uma divulgação, que é a festa de aniversário em comemoração aos 20 anos do CIAEC. Então, o CIAEC esse ano está completando 20 anos. Nós vamos ter o jantar dançante, então todo mundo aí pode aproveitar e colocar os seus talentos aí a demonstração. Jantar dançante agora no dia 17 de outubro, então próximo dia 17, às 19 horas, no Hotel Mabu Interlúdio, aqui na Cognópolis, aqui do lado do CIAEC. Então fica aqui o convite para quem é daqui de Foz e também para os teletertulianos que possam vir aqui participar, de fora, de outras cidades, o jantar dançante em comemoração aos 20 anos do CIAEC. Ele é por adesão, são R$ 80 o jantar dançante, que pode ser adquirido, então, o convite na recepção do CIAEC. As vagas são limitadas, tá ok? Dia 17 de outubro, é um sábado,
às 19 horas, no Hotel Mabu Interlúdio. Loche, só voltando ainda à pergunta do colega aqui, os efeitos do consumo proevolutivo aquecendo a produção de GESCONs, foi ele mesmo que me sugeriu, a gente no café da manhã, conversando, ele sugeriu um livro, Conscienciologia Notícia, né? Esse livro aqui são de entrevistas, né? É lá no Rio de Janeiro. As entrevistas são lá. Se eu estiver dizendo alguma coisa indevida, ele corrige. Na Rádio Tupi. Exato. Então, o que é que acontece? Como a gente também lá em Recife, eu gosto dessa coisa de comunicação, e nós também fazemos entrevistas na Rádio Capibaribe, no programa Tarde é Nossa, fazendo aqui uma divulgaçãozinha, né, de Ana Messia, de radialista. Então, ela abre espaço para a gente faz entrevistas. Então, ele falando sobre isso, eu digo, a gente também tem essa atividade de fazer entrevistas. Aí, de repente, quando ele falou, eu pensei, puxa, fazer um consumo agora, né, consumir esses 2 livros, né, o Conscienciologia Notícia e Conexão Cognitiva. Mas com que objetivo eu fiz esse consumo? Está dentro dessa questionamento agora, né, para a produção de GESCONs. Por quê? Entrevista é GESCON, né? Então, com base nisso aqui, eu lendo esses 2 livros, eu vou ter condição de dar uma qualificada nas nossas entrevistas lá na Rádio Capibaribe. Então, isso aqui é um consumo proevolutivo, a aquisição desses 2 livros, porque, inclusive, ele tem um direcionamento para a interassistência. A produção de GESCONs visando a assistência. Então, é um exemplo que eu quis trazer, eu comprei os livros e estou aqui só por isso, foi essa a finalidade de mostrar, para mostrar uma forma de consumo proevolutivo para a produção de GESCONs e consequente assistência. Olha, uma outra questão de Recife. Gostaria de saber, na sua experiência, até chegar ao nível de concluir se o consumo necessário à evolução, quais foram as principais dificuldades vencidas? Repete. Gostaria de saber, na sua experiência, até chegar ao nível de concluir ser o consumo necessário à evolução, quais foram as principais dificuldades vencidas? Para saber que existe a forma de consumir direcionada para a evolução e não consumir por consumir ou consumir por uma questão de estar em desequilíbrio emocional, realmente assim não é tão simples. Precisou fazer essa autopesquisa, que vem desde 2008, já há bastante tempo, né? 2008 para 2015 são 7 anos. Então, 7 anos que eu venho me analisando, me estudando. E o consumo proevolutivo, essa ideia de consumo proevolutivo não foi fácil para assimilar, não. Por incrível que pareça, a ideia ficou mais simples para mim do consumo proevolutivo agora com a finalização do verbete. Veja que o consumo proevolutivo, esse título surgiu em 2011. Veio a autossuperação do consumismo, eu parei, porque o verbete não fluía, eu já disse isso no início, o verbete não fluía. Parei o verbete, entrou a autossuperação do consumismo, porque tudo no verbete, consumo proevolutivo, só surgia questões ligadas ao consumismo, aí não tinha nada a ver. Então, a gente percebeu que precisava primeiro fazer esse fechamento da autossuperação para voltar para o consumo proevolutivo. Mas, assim, são etapas lentas, situações após a situação estudada após situação praticada, você vai, escorrega, retoma o estudo, analisa, traça algum perfil para você, na frente você não consegue se sustentar, cai de novo, e assim você vai até você se firmar. E foi nessa sequência de acertos, de erros, que eu fui fazendo reflexão e reorganizando minha autopesquisa. Porque a autopesquisa, digamos assim, considerando aquelas 4 fases, não é? Que é a autoinvestigação, o autodiagnóstico, o autoenfrentamento e a autossuperação, isso é uma forma didática. Na verdade, elas se misturam. Não é? Você, às vezes, está no processo de autoenfrentamento e percebe que um diagnóstico não foi feito de forma correta e volta para refazer uma autorreflexão para descobrir, de fato, qual é o diagnóstico correto. Então, nas etapas da autopesquisa, você fica fazendo esse movimento de idas e vindas para descobrir onde é que você está falhando e daí você corrigir. Então, até eu chegar, conceber de fato o que é o consumo proevolutivo, não foi fácil, foi uma questão mesmo de investimento, de trabalho energético, de fazer limpeza pensênica, de fazer limpeza de todas as formas, muito diálogo com as pessoas, quer dizer, é um trabalho bem intenso e, digamos assim, de várias formas que você faz esse trabalho.
tanto através da comunicação do diálogo, não é, com pessoas mais experientes, até naquela linha. E trabalhos também que você vai produzindo, gestões que você vai produzindo. Às vezes você coloca coisas você coloca informações num artigo, ou numa aula, ou numa palestra, ou numa entrevista sobre consumo, que eu dei entrevista sobre consumo também, na Rádio Capibaribe, mais de uma. Então, você, às vezes, coloca uma fala ali, que aquela fala não é bem tua. Você até se espanta, puxa, eu disse isso, mas eu nem pensei nisso aí anteriormente, mas eu nem aplico isso ainda na minha vida e estou dizendo isso. Mas, de repente, aquilo é para chamar sua atenção para aquela conduta. Então, tinha coisas que eu escrevi já e que eu ainda não aplicava. Mas veio. Então, veio para quem? Para mim. Eu fui a primeira pessoa a ser assistida, comigo mesma, né? Mas só que aquilo dali provavelmente pode não ter sido vindo de mim, pode ter vindo até de um aparador, aquela informação eu transcrevi, depois vejo o que eu escrevi, mas escrevi coisas que não eram minhas, mas que foram direcionadas para mim em primeiro plano. Quer dizer, eu assisto outras pessoas, mas antes de assistir os outros, eu me assisto. Então, para chegar nessa ideia de consumo proevolutivo, foi bastante ralação. Agora a questão da Alemanha. Para a fatologia, página 8, primeira linha. O consumo de recursos extrafísicos. Poderia comentar, e se possível, com exemplos? Eu não peguei, Locha, qual... Para a fatologia, na página 8. Para a fatologia, certo. Primeira linha. O consumo de recursos extrafísicos. Poderia comentar, e se possível, com exemplos? Certo, o consumo de recursos extrafísicos. Mesmo estando no intrafísico, você pode consumir recursos extrafísicos. De que forma? Através de uma projeção lúcida, você pode consumir recursos extrafísicos. Você pode, digamos assim, esse recurso extrafísico pode ser ideias. Você pode visitar uma Comunex. Você pode participar de um curso intermissível como aluno, digamos assim, aula presencial. Você pode ter acesso a paratecnologias projetado. Então, os recursos extrafísicos são infinitos, não é? Não dá para nem... Se eu não consigo listar os intrafísicos, extrafísicos pior ainda, né? Fica mais difícil. Mas curso intermissivo, você assistir aula como aluno presencial, você ser levado por um amparador para uma Comunex mais avançada, para dali você ter ideias que você precisa utilizar na sua programação existencial. Claro que isso não é gratuito, não é porque você... como dizem, né, olhos bonitos, alguma coisa assim, que você está sendo convidado para ir. Se você está sendo convidado para conhecer uma Comunex através de uma projeção lúcida, é porque aquele dali é o diferencial para a sua programação de vida. E ele sabe que o seu potencial permite que você empregue aqueles conhecimentos no seu dia a dia, ou nas gestões, você trazer aquilo dali para fazer assistência. Então, o extrafísico tem muito a nos oferecer, né, em termos de recursos. Uma coisa interessante que não foi perguntada, mas que foi muito importante para mim, foi na questão de saber que no extrafísico não tinha dinheiro. Claro que a gente suspeita que não tenha, mas uma coisa é você suspeitar e outra coisa é você vivenciar um amparador, uma consciência, dizer para você que ali não tem dinheiro. E se, por exemplo, uma projeção lúcida que eu tive, o nível de lucidez era bom, eu não percebi a saída do corpo, já me percebi nesse ambiente, um ambiente com a porta aberta, que não enxergava nada assim do ambiente, era só a porta aberta, uma consciência na porta masculina, e ele dizia para mim, aqui não precisa de dinheiro. Quer dizer, isso foi num auge que eu estava assim, bastante, digamos assim, envolvida com aquela coisa da superação, do autoenfrentamento, na verdade era o autoenfrentamento. Então você fica querendo não consumir e muitas vezes sendo arrastado para consumir. E aí vem aquele sentimento de culpa, aquela coisa, puxa, eu estou me propondo e ainda estou consumindo, não sei o quê. Quer dizer, num desses momentos de grande aperreio, né, em que eu estava tentando implementar na prática a minha autopesquisa e tinha às vezes resultados não muito bons, terminava consumindo, numa dessas eu tive essa projeção. Então foi uma alegria tão grande quando eu pensei, puxa, no extrafísico não tem dinheiro, e por que eu estou me preocupando tanto com dinheiro aqui no intrafísico, né? Então isso aí me deu uma tranquilidade muito grande, eu me acordei super feliz com essa passagem. Aí você vê uma coisa assim muito pequena, em termos de espaço-tempo, né? Uma coisa diminuta, mas teve uma repercussão muito grande e me ajudou muito na questão da tranquilidade, da acalmia, para prosseguir com a autopesquisa e até mesmo em termos de motivação, né?
A motivação foi muito grande para continuar com a autopesquisa. E também saber que você, dessomando, do outro lado, você não vai ter esse desgaste de correr atrás de dinheiro quando você percebe que lá a questão é mérito, é energia, é força de trabalho, não é intenção, vontade assistencial. Então, se você tem tudo isso, aí eu pensei, pronto, eu estou feita, né? Porque é o que eu gosto de fazer, gosto de fazer assistência, gosto de trabalhar, sou uma pessoa proativa. Então, isso para mim é tudo. Então, isso para mim trouxe assim, um alento e uma força para prosseguir com o meu projeto, que seria a autossuperação do consumismo. Então, trazendo só essa experiência aí no extrafísico, já que o extrafísico oferece muitos recursos. Pode falar. Eu tive pensando aqui, se, no consumo extrafísico, você poderia consumir nas centrais extrafísicas, energia, da fraternidade, da verdade. Com certeza, né, Regina? As centrais extrafísicas não foram mencionadas e deveriam ter sido, você está trazendo aí a lembrança, muito bom, obrigada. As centrais extrafísicas da verdade, da fraternidade, da energia, não é? Quer dizer, tudo isso é muito importante, só que para você ter acesso a essas centrais, você precisa também estar com um trabalho compatível, não é? E, digamos assim, para que os amparadores permitam e você acesse essas centrais. Para você ter acesso a isso, é preciso que você esteja envolvido numa assistência, digamos assim, de peso, né? Para atrair a atenção dos amparadores. Mas não tenha dúvida, na hora que você se predispõe a fazer alguma coisa em prol de muitas pessoas, com certeza o amparo chega, né? Eu fiquei pensando aqui, você trouxe muito a questão do consumo, mas eu fiquei pensando também no tema do gerenciamento dos recursos. Claro que o consumo é um vício, que para tratar, às vezes a gente tem que tratar como se trata um vício mesmo, né? De alcoolismo, droga, enfim, muito importante o que você trouxe. Mas, às vezes, a pessoa até não é tão consumista, mas ela tem recurso na conta. Então, ela não sabe o que fazer com aquilo, né? E ela vai e começa a consumir. Eu fiquei pensando que um ponto que seria interessante, não sei o que você acha, é associar o recurso intrafísico com um projeto de vida, né? Fazer uma associação linear, que aquele recurso ele vai ter um objetivo específico, né? O que você acha? Exato. Eu acho que tudo é uma questão de foco. Se você estabelece seu foco, a tua programação de vida é o teu foco, né? Quais são as tuas metas? Você tem que traçar metas para atingir aquele objetivo maior. E se a tua programação de vida, você já tem consciência disso, de que veio para essa existência, renasceu, ressomou com alguma tarefa específica, e você vai em busca de descobrir essa tarefa específica, para aí está a Apex, né? A Apex é a associação justamente que desenvolve essa especificidade, que é você descobrir qual é a tua programação de vida. Ela não vem feita uma bula, não é? De remédio. Então, você tem que buscar essa programação de vida, descobrir através de diretrizes, e a Apex tem cursos, inclusive online, sobre essa possibilidade de você vir a descobrir esse foco, esse mega foco. Então, se você tem um foco, você não vai, é difícil você se desviar do foco quando você tem ele pré-estabelecido. Então, o consumo fica mais seletivo, você prioriza o consumo por conta do foco. Então, essa questão da priorização, da seletividade, né, que está tudo inserido aí, tudo dentro do mesmo contexto, e a visão cosmoética do consumo, então isso aí passa por esse megafoco. Perfeito. E aí, para concluir, eu acho que você já falou, né, mas também ampliando um pouco, aqui em Principiologia, na terceira linha, página 8, na terceira linha. Principiologia. O princípio da checagem da maturidade consciencial através da espiral evolutiva. Não é preciso, na página 8. Por incrível que pareça, aqui. O princípio terceira da linha. Checagem da maturidade consciencial através da espiral evolutiva. Isso aí está no Reurbanizados, página 548. Essa questão de você avaliar, isso aí também tem muito a ver com a Conscius, não é? A Conscius trabalha com o conscienciograma, também um livro escrito por Valdo, eu trouxe ele aqui, eu não ia esquecer dele. Então, o conscienciograma trabalha com isso aí, é justamente uma forma de você se auto-investigar. São 2.000 perguntas, provavelmente já está bem ampliada essas 2.000 perguntas, fluindo aí para uns 50, não é? Por aí vai. Mas essas perguntas, elas são relativas aos teus veículos de manifestação,
tanto abrange a utilização dos teus veículos de manifestação, como também faz um levantamento dos teus trafores, né? Como coerência, universalismo, e por aí sai, prioridade. Então, tem vários trafores que são colocados aqui no conscienciograma. São 10 linhas de questionamento ao todo, 4 com o holossoma e os outros 6 com questões intrapsíquicas, né? Então, você fazendo esse levantamento aqui, deixa eu ver, para não me perder da pergunta, com relação à checagem, princípio da checagem. Sim, e nesse livro aqui, o conscienciograma, ele te mostra, através das perguntas, você respondendo as perguntas, tem notas que você vai atribuindo, e aí você vai conseguir fazer, ao final de tudo, um levantamento de como você é. E nesse levantamento, você pode estabelecer qual percentual em relação ao serenão que você está atualmente. Então, digamos assim, a gente sabe que o pré-serenão, que somos nós, estamos a 25% da maturidade total do serenão, que é 100%. Então, o que é que acontece? A escala evolutiva, ela pega do vírus até o serenão. O serenão considerado 100% de maturidade e o vírus considerado 0%. E se nós estamos em 25%, um quarto, né? Um quarto dos 100, que é 25%, então nós estamos em um quarto da maturidade do serenão. Então, o que é que nós podemos fazer para fluir desses 25% e chegar aos 100% do serenão, que é a consciência de máximo nível evolutivo que ainda ressoma na Terra? Então, para isso, o conscienciograma é de grande ajuda, através dessas perguntas, desses questionamentos. Daqui surgem muitas recins, e através dessas recins, de recim em recim, a gente vai mudando o padrão evolutivo, vai mudando o padrão nessa escala evolutiva mencionada aqui no conscienciograma, que é a base do conscienciograma, e também mencionada no Reurbanizados. Achei interessante que você falou da espiral evolutiva, o teu livro também está espiralado. Né? Como? Você falou da espiral evolutiva e o teu livro está espiralado. Muito Exato. bom. Obrigada. Ok. Vamos lá? Pode falar. Da produção de lixo no consumo pró-evolutivo. É interessante, né? Mas o consumo, mesmo sendo voltado para fazer assistência, você pode consumir material direcionado para uma assistência, para atender um grande grupo. Você pode fazer um consumo, uma utilização de recursos da natureza, do intrafísico, que estão disponíveis para você. Recursos extras de várias linhas. Mas mesmo assim surge bagulho, surge lixão. Digamos assim, você quando se alimenta, mesmo que você se alimente de produtos, digamos assim, saudáveis, você tem noção da parte nutritiva daquele alimento, sabe que aquele alimento é rico em tais substâncias que vai te ajudar, vai trazer e fortalecer ossos, vai fortalecer tal coisa, sei lá. Você tem essa visão bem adequada dos alimentos. Mas a gente sabe que mesmo assim vai surgir para os produtos. Digamos, se a casca daquele produto não é nutritiva, não é recomendável para o consumo humano, ela vira lixo, não é? Mas pode virar um lixo reaproveitável para outras categorias de animais. Por exemplo, uma fruta que parte da fruta você como humano consome, mas digamos a outra parte da fruta que o humano não consome, mas um animal ou mesmo os vegetais através do adubo pode se utilizar. Então você vê que não se perde, na verdade nada se perde, tudo se transforma, né? O lixão é nesse sentido, mesmo o consumo sendo evolutivo, eu trazendo esse exemplo aí do soma e da alimentação, a gente vê que acaba surgindo lixos. Mas o lixo para como disse a nossa colega ali, o lixo que é para mim pode não ser lixo para outra pessoa, pode não ser um lixo para um animal ou para um vegetal. Né? Eucátio. Eu acho que só para concluir aquele caso da Omega Pensene, veio a ideia aqui de colocar bem consumir, bem hífen, que aí é uma palavra só, pelo mínimo, mal-estar, bem-estar, é considerado uma única palavra. Como é? Não entendi. Bem, tracinho, consumir. Bem aí, consumir. Bem consumir. Seria aí dá uma qualificação. Evolutiva? Seria isso? A sugestão. Aí não é mega pensene, não tem vocabulário, já foram 4 palavras. Não. O hífen, seria a palavra composta. Fica uma palavra só. Eu não sei se é possível. Tem que estudar. Tem que estudar, porque aí se for a palavra composta, eu não sei como é que se Marque um mega pensene, que é consumo lúcido autoevolutivo. Um mega pensene. Pode ser também.
Consumo lúcido, 2 pontos. Alta evolução, talvez. Alta evolução. Também. Porque senão parece que é uma palavra só, né? Um adjetivando. Ideia, né? Mas eu também coloquei consumo lúcido, 2 pontos, alta evolução. O ponto está aqui registrado, né? A gente vai levar para Pensa nisso, exato. O consumo lúcido aí já estaria mais qualificado. Né? Ok, obrigada, Regina, e obrigada ao nosso colega aí atrás que deu Quer ideias. Pode fazer. Uhum. Sim. Falar sobre a frase, né? A frase enfática. Frase enfática. Isso. O consumo pró-evolutivo inteligente, prioritário, lúcido e cosmoético dos recursos intrafísicos favorecedores da autoevolução demonstra a maturidade das consciências na era da Reurbex. Se pudesse... Esse consumo proevolutivo, eu me lembro que quando eu fui, esse verbete foi aprovado, o título, em 2011, Valdo mandou um recado para mim. Cuidado para não defender o consumo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado aqui, quando a gente fala em consumo proevolutivo, o consumo aqui é no sentido de utilização. Não é no sentido de consumir, gastar até as últimas, né? Aquela coisa de exaurir. É no sentido de utilização, utilizar os recursos, né? E claro que essa utilização dos recursos passa pela questão do esgotamento desses recursos, né? Já começa por aí, né? Porque tem a questão da cosmoética e da autossustentabilidade também do planeta. Então, você, quando consome, você tem que ter em mente isso. A questão da autossustentabilidade está nisso. Você consumir agora, mas consumir de uma forma bem responsável, consciente, lúcida, priorizando, né, aquele consumo para que não venha faltar nas gerações futuras, nas quais nós vamos estar inseridos também nessas gerações futuras, né? Então, é sempre interessante ver isso aí. Mas isso aí vai favorecer o quê? Esse consumo proevolutivo, com base nesse modo de atuar que a gente colocou, né, de inteligência, de prioridade, de lucidez e tal, vai favorecer a autoevolução, não tem como, né? Esse consumo, na verdade, você consome porque você está... digamos assim, pensando, aquela coisa da linearidade pensêntrica. Se você está pensando reto, pensando com base no megafoco, você vai consumir para realizar aquele megafoco. Se o megafoco é positivo, o consumo vai ser positivo também, porque uma coisa está atrelada à outra. O consumo, ele aí é secundário. O megafoco é o principal. Então, o consumo, ele é secundário. Ele é um consumo proevolutivo, porque o megafoco é evolutivo, não é? Trata-se da autoevolução. E se você já tem essa visão, isso já demonstra uma maturidade, não é? Você já tem essa maturidade no sentido de ter essa visão aprimorada da existência dos recursos, do que está disponível para você e do bom uso que você vai fazer dele. E quando isso aí se trata da época atual, que é a era da reurbanização, eu acho que tem um maior peso a questão do consumo proevolutivo quando se trata desse período de reurbanização. Porque na época atual, digamos assim, é a época mais propícia para estar recebendo consciências bem imaturas, que são consciências sectárias, que estão há milhões de anos e anos, milhões de anos, eu até, digamos, no extrafísico, sem ressomar, e com aquela mentalidade ainda da idade da caverna, digamos assim. Então, essas consciências, o tempo hoje está mais adequado para recebê-las, tanto porque o planeta ele está saindo mais da condição de hospital para escola. Então, nesse movimento de sair da condição de hospital para condição de escola, já é um indício de condição para receber essas consciências. Então, é interessante que a gente que já vai tendo esse tipo de maturidade para consumir melhor os recursos intrafísicos, ser exemplo para essas consciências que estão ressomando, não é? Que estão vindo ainda com essa condição ainda bem dentro daquele polinômio, instinto, feijão, né, cifrões, elas estão vindo muito ainda com essa visão. Então, e a gente que já está em outro patamar, claro que ninguém é no patamar de série não, mas a gente está caminhando para isso e está trabalhando nessa linha. Então, se a gente já tem esse nível de maturidade, é dar exemplo para essas consciências que estão ressomando. Então, essa era da reurbanização é justamente isso, a vinda de consciências, porque lá no extrafísico, as consciências mais evoluídas, elas estão trabalhando nessa limpeza do extrafísico, fazendo, digamos assim, revirando, realmente, fazendo exumações, né, lá no extrafísico para dar oportunidade para essas consciências que estão, digamos assim, bastante tempo sem contato com outras consciências
E como aqui na Terra, digamos assim, o processo é mais democrático, você consegue conviver com diversas pessoas com pensionizações diferentes da sua. Então, a ideia de trazer as pessoas para aqui, para a Terra, é por isso. Essa questão da democracia. Você consegue conviver com pessoas de diferentes níveis. E no extrafísico, você vai conviver com as pessoas que têm afinidade com a sua forma de pensionizar. Então, você fica mais difícil de evoluir, porque você fica meio que trancado nas suas ideias. Você não tem como, digamos assim, arejar, oxigenar as suas ideias. Aqui no intrafísico isso ocorre com mais facilidade. Então, aproveitando esse ensejo atual, em que nós aqui estamos no processo melhorzinho, né, de conscientização em relação à utilização dos recursos intrafísicos, por isso que estamos nessa era da reurbanização. Bom, estamos chegando aqui ao final da tertúlia. Quero agradecer aqui a professora Fátima Duda pela excelente apresentação do verbete. Duda, ela só tem no nome, a dúvida, mas você vê que ela domina muito o conteúdo e não tem dúvida sobre esse tema que ela está falando. Então, parabéns. Eu acho, a gente sempre comenta, né, da pessoa trazer aí os próximos verbetes, e isso vale para você, mas eu reforço aquela ideia dos seus artigos e livros sobre o tema, uma vez que você tem uma experiência muito rica e está dominando muito o assunto, quer dizer, não só a partir da sua experiência pessoal, mas também dos estudos, dos diversos estudos que você fez sobre essa temática. Então, isso pode realmente ajudar muita gente, sobretudo na sociedade hoje que a gente vive, dentro desse capitalismo selvagem, é fundamental para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida e priorizar a evolução da melhor forma possível. Então, Fátima, aguardamos os seus próximos verbetes e futuramente o seu livro, esperamos no futuro bem breve. Né? Ô, Locha, só uma coisinha. Ontem, na dinâmica de energossomática, eu não ia trazer esses livros, mas na dinâmica surgiu, acho que eu comentei aqui, não sei, surgiu a possibilidade trouxe a ideia de trazer livros. Eu disse, puxa, trazer livros, mas eu só mencionei 2. Mas aí eu comecei a fazer o levantamento dos livros que eu estava levando para Recife e achei que esses tinham a ver, e esses 2 que eu comprei já direcionado para assistência, para produção de gestões, então digo, vamos lá com os livros. E realmente existe essa tendência para a escrita do próprio livro. Você está colocando aí. Não, parabéns. Não é? Bom, eu queria também aproveitar e agradecer aos teletertulianos que nos assistiram e também sobretudo os que enviaram questões. Agradecer também aqui aos tertulianos aqui presentes. Queria agradecer à equipe da Enciclosapiens, hoje é a professora Fabiana Cerato, que está aqui. Agradecer também ao suporte técnico, o professor Robson e a professora Patrícia. E agradecer, obviamente, aos amparadores por mais essa tertúlia. Até uma próxima oportunidade, no meu caso, amanhã estarei aqui com vocês novamente. Vamos, então, às nossas divulgações. Obrigado, professor Loche. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 15 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 37 perguntas online. Hoje nós teremos os seguintes recados. A Fabiana, com a 3ª semana da reeducação, a Beth, Bolsões holopensênicos, a Fátima, 3º Fórum da Serenologia, a Marilza, Semana da Holotecologia, e a Jacinta, curso O que é Conscienciologia. A 18 de outubro, a Reaprendente estará com uma série de atividades muito interessantes. São cursos de campo, dinâmicas, debates, simpósios e muito mais. Certamente uma delas tem relação com você. Trata-se da 6ª Semana de Reeducação, que é realizada todos os anos em outubro. E hoje faço um convite especial para o nosso curso de campo, o CEP, que será agora neste sábado e domingo, nos dias 10 e 11 de outubro, no Hotel Mabu Interludium. São apenas 40 vagas. Entre neste Olompensene. Mais informações pelo e-mail contato@reaprendentia.org.br ou pelo telefone DDD 45 88 21 83 87. Obrigada a todos. O CAEC convida para o curso Bolsões Holopensênico, de 9 a 11 de outubro, nesse próximo final de semana. O tema é
Interprisões Místico-Religiosa. O objetivo desse curso é contribuir para a reciclagem intraconsciencial e, em especial, quanto às posturas dogmáticas, de crenças, de mitos, de religiosidade, de todas as matizes, dentre outras formas de lavagem subcerebrais, a partir da compreensão de seus tratos pessoais indesejados, já passíveis de mudança. Teremos, nesse curso, cobaia para identificação desses traços, oficina para identificação dessas posturas anacrônicas, biografias, dinâmicas para psíquica específica, aulas debate para compreensão do mecanismo de autossuperação. Inscrições no CAEC pelo telefone 45 35 25 26 52 ou pelo e-mail caec@caec.org. Muito obrigada. Boa tarde. Em nome da Aracê, queremos convidar a todos para a segunda semana de Serenologia, que acontece no campus Aracê, em Domingos Martins, Espírito Santo, de 31 de dezembro a 6 de janeiro. Neste evento, teremos o Réveillon, o terceiro Fórum de Serenologia, o quinto Encontro de Serenautas, a prova de Imagística e o curso Despertometria, que será em parceria com a Asinvex. Mais informações pelo e-mail eventos@aracê.org e pelo telefone 27 99 739 2400. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para anunciar a segunda semana da Holotecnologia. O curso, nós vamos ter no dia 30 a inauguração da nova exposição da Holoteca, uma nova holoteca, e teremos uma semana de atividades. Estão todos convidados. Maiores informações no CAEC pelo telefone 45 3525 2652. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O convite é para o curso que é a Conscienciologia, que acontecerá no dia 10 de outubro, sábado, das 15 às 18 horas, no CAEC, no prédio das Dinâmicas, sala 2. Dentre os principais tópicos deste curso, destacam-se entender os conceitos básicos da Conscienciologia, vivenciar práticas bioenergéticas e fazer uma visita técnica no CAEC. A inscrição para esse curso é no 045 3525 2652. É a recepção do CAEC. Obrigada. O verbete de amanhã será Interação, Paciologia, Enciclopediologia. Especialidade, Reurbexologia. Verbetógrafa, professora Eliana Manfroy. Obrigado pela atenção e tenham uma boa tarde.